TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que em nome do Senhor Jesus Cristo você possa estar sendo abençoado, recebendo as riquezas do Senhor, toda a sua plenitude, porque sabemos que o Senhor dispensa sua graça maravilhosa para as nossas vidas, para que nós venhamos viver em unidade com o Espírito, realizando toda a sua vontade. E nós estamos hoje com a presença da nossa irmã Clecimara Santos, que está em Cachoeira junto com a sua família, para desenvolver aqui uma obra do Espírito, né, para a igreja, para toda a cidade. E hoje ela vai compartilhar um pouco conosco da sua vida pessoal, da sua experiência com Deus, aquilo que o Senhor já realizou na sua vida. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Eu queria dar oi, né, para as pessoas, né, que estão olhando, ouvindo, né, e dizer que é um prazer e ao mesmo tempo, né, eu estou assim muito envergonhada de vir falar, mas que o Senhor possa usar, né, o testemunho da minha vida, assim, para ajudar e alcançar muitas pessoas, né, que vão estar assistindo. Amém. Mas não se preocupe que o Senhor, Ele faz a obra, né? O Senhor tem que ter paz, que o Senhor vai dar a graça. Então, para nós começarmos, eu gostaria de perguntar como foi que Cristo chegou na tua vida. A gente sempre pergunta porque cada um tem uma experiência diferente, cada um viveu coisas diferentes. Algumas pessoas vieram pela dor, outros vieram pelo amor, outros apenas receberam a palavra e já foram para a igreja, outros demoraram anos para ir na igreja, né, mesmo recebendo a palavra. E como foi para ti, né? Como foi na tua vida que Cristo chegou? Bom, na minha vida assim, sempre foi muito assim, diferente tudo, né? Porque eu sempre fugi de Jesus, né? Eu me lembro assim que desde pequena, assim, né? Eu cresci assim num lar onde o meu pai, né, no caso, ele era católico e a minha mãe ela ia em todos os lugares, né? Eu vejo que ela buscava, né, mas ela não sabia o quê. Era Deus, mas ela não sabia aonde, né? E então eles acabavam me levando em lugares assim, mas eu me lembro assim que eu era pequena e eu sempre tinha algo dentro de mim assim, que eu sabia que existia Deus, né? Então eu vi assim que Deus sempre cuidou assim de mim desde pequena, né? E eu buscava Ele, né? Então assim, a primeira oportunidade que eu tive, que eu ouvi de Deus, assim, que eu ouvi que Deus existia, eu me lembro que eu fiquei tão feliz assim de saber que Deus existia, que aquele ser que eu acreditava, mas eu não sabia como que eu sabia, né? Isso já estava dentro de mim. Então eu fiquei tão feliz que eu me apaixonei assim por ouvir, e eu queria saber, mas como é que ele nasceu, mas como é que ele criou? E eu me lembro que eu tinha muito assim, sabe, uma curiosidade assim. Só que aquilo foi frustrado naquele momento, né, que eu recebi assim a existência de Deus, né, dentro de mim. E aquilo se apagou um pouco. E ao passar do tempo assim, eu me lembro que eu orava muito. Não que meu pai me ensinava, a minha mãe, mas aquilo estava em mim. E eu me lembro que eu orava de noite. E eu acreditava que Deus ia falar comigo. E ele não falava nada. E daí, e eu ficava assim, meu Deus, mas tu não fala comigo, Deus. E daí tinha momentos assim que eu dizia assim, Senhor, mas eu falo contigo toda noite e tu não me diz nada, sabe? Mas eu era criança, eu não sabia, eu achava que Deus poderia falar, né? E foi. E eu tinha muitas experiências ruins, muita briga dentro do lar, né? Meu pai e minha mãe brigavam muito. Então eu cresci, daí eu perdi um irmão. Então, assim, tudo abalou muito, assim, a família, né? E eu me lembro, assim, que eu brigava muito com meu pai. E daí eu comecei a me rebelar, sabe? Eu comecei a brigar muito Eu sempre tive problema com autoridade. Eu brigava muito com meu pai e isso era muito forte, assim, dentro de casa. E eu dizia assim, mas eu vou sair de casa. Porque eu não aceitava, porque eu fui criada, assim, muito protegida pelo meu pai e pela minha mãe, sabe? Por eles terem perdido meu irmão.
Então eles tinham medo, acho, de perder eu e a minha irmã. Então eles super protegiam, sabe? Só que aquilo me sufocava demais, então eles não davam liberdade, né? E eu me lembro que uma vez fazia 1 mês que eu não falava com meu pai. Eu tinha 12 anos. E eu dormi orando, sabe? E eu tive um sonho. Daí Deus falou comigo naquele dia. E ele foi a primeira vez que ele falou. E ele disse assim, ó, vai e fala com o teu pai e pede perdão para ele. E eu me lembro que eu me acordei chorando, mas passou uma noite inteira e para mim aquilo parecia ser minutos, sabe? Foi assim uma experiência, para mim foi bom, porque naquele momento eu vi que Deus existia mesmo, sabe? Foi a primeira assim que eu tive uma experiência forte assim com ele. E eu me lembro que daí eu acordei e fui correndo na cozinha, obedecer o Senhor, né? E eu cheguei na cozinha e eu disse, pai, eu queria te pedir perdão, porque eu tô assim contigo. E meu pai começou a chorar. E eu me lembro que aquilo foi muito forte, sabe? E ele disse assim, e parecia que ele sabia o que tinha acontecido. E ele falou assim, o pai te perdoa. E daí eu falei assim, daí ele ficou surpreso. Eu falei assim, ó, porque essa noite Deus falou comigo. E daí ele chorou, sabe? E daí a partir daquele momento, assim, meu pai sempre me obrigava em igreja e coisa, e ele parou de me obrigar, sabe? Então naquele momento eu senti que eu fui liberta um pouco por aquele sufoco que eu tinha dos meus pais. E aquilo me fazia mal, sabe? Eu queria fazer coisas tudo para fugir deles. Então eu passei a minha vida toda fugindo dos meus pais, daquilo que eles queriam me prender demais. E depois eu comecei a fugir de Deus. E daí Deus começou a me dar experiências. Ele começou a falar comigo através de sonhos, sabe? Daí tudo que iria acontecer na minha vida, desde aquele dia, Deus sempre me falava através de sonho. Coisas que ia acontecer com meu pai, com a minha mãe. Só que eu não sabia lidar muito com isso, sabe? E daí ele me mostrava. E eu me lembro que eu queria chegar à noite para mim dormir, para Deus falar comigo. Porque era a única parte boa da minha vida que eu tinha, era aquilo ali. E eu não contava muito isso para todo mundo, sabe? Porque eu pensava assim, se eu contar eles vão dizer que eu sou louca. E eu já não era muito certa, sabe? Daí eu disse assim, mas eu não vou contar. Então assim, e daí eu comecei a ser atacada pelas trevas durante a noite. Porque daí eu queria dormir para mim sonhar e Deus falar comigo. E eu comecei a ver coisas. Eu comecei a ter medo, sabe? E tudo, eu fui tomada por essas coisas. Eu tinha medo, eu ouvia barulho, eu ouvia vozes. E daí assim aquilo me perturbava. E eu orava, e eu clamava. E eu dizia, pai, tinha noites que eu não dormia, porque depois eu estava a noite inteira acordada com medo, né? E eu comecei a usar luz para dormir. Porque daí eu tinha medo de tudo que era escuro, sabe? Eu tinha que dormir no claro. Então, quando Deus me avisava algo que ia acontecer, eu me lembro que eu me acordava e eu não entendia muito. Daí eu ia conversar com a minha mãe. Então, eu sempre ia tomar café de manhã cedo com a minha mãe e eu sempre contava para ela todas as experiências que eu tinha no meu sonho. E as coisas aconteciam. E a minha mãe dizia, nunca sonhe comigo. Ela dizia, né? Então, assim, e aquilo foi passando. E Deus sempre foi. E eu sempre, assim, daí comecei a ir em igrejas e procurar Deus. Né? Só que eu sempre tive um temperamento muito forte, sabe? Assim, ó, eu era muito assim, ó, como Deus já falava comigo, eu achava que o que as pessoas fizessem ou me dissessem ou elas viessem e falassem, eu não dava tanto crédito, sabe? Porque eu tinha algo dentro de mim que alguém, que era o Senhor, ele falava comigo. Então aquilo que a pessoa falava, eu não dava bola. Só que Deus às vezes usava pessoas para falar e eu desmerecia tudo. Então eu me lembro que eu comecei a ir em tudo que era lugar e eu buscava Deus e eu não achava Ele, né? Eu chegava, eu ia e eu tinha uma vontade assim, sabe? E daí eu ia muito assim na igreja e eu julgava. Porque daí eu olhava e eu achava assim, ó, aquele pastor lá, eu conheço ele, não tem uma vida muito legal fora. Mas eu achava que o púlpito era uma coisa tão sagrada, tão, né? Eu tinha aquilo dentro de mim, que daí eu ia e começava a julgar. Julgava pastor, julgava as pessoas que cantavam, e eu não parava em lugar nenhum, sabe? Até que daí um dia, assim, Deus já me quebrando muito,
Daí eu ainda estava fugindo dos meus pais, né? Eu tive experiências, né, de casamentos. Eu tive 2 casamentos antes de me casar com o Matheus, que hoje é o meu marido. E eu me lembro que eu fugia até dos... Eu achava, assim, né, o meu marido, e eu escolhia, né? Não era Deus que escolhia, porque eu não tinha esse entendimento que é Deus que nos dá. E eu me lembro que eu passava sempre a vida toda fugindo de alguém, de alguma autoridade, de alguém que quisesse querer me governar, sabe? Eu sempre fiz isso. Então, eu fugia de Deus, depois eu comecei a fugir de Deus, né? E daí, então, a minha vida foi sempre fugir de algo, né? Então, assim, até que um dia, assim, depois de passar tantas lutas, e Deus me quebrar muito, porque daí Ele tinha que me dar experiências para me fazer eu voltar para Ele, né? Só que eu não deixava Ele usar as pessoas, né? Porque eu me fechava e eu só aceitava se viesse dele, sabe? Então, assim, eu vejo que eu dei muito trabalho, assim, tanto para os meus pais, quanto para as pessoas que estavam próximas de mim, quanto para Deus, assim. Eu creio que até hoje eu ainda dou trabalho para o Senhor, mas assim, ó, eu creio que o Senhor já mudou muita coisa na minha vida, sabe? Ele já transformou muito, assim, todo aquele processo, assim, que eu já tive na minha vida, até que um dia Ele me falou que viria uma mulher falar comigo, né? E que era para me esperar e buscar na palavra. E eu não gostava muito de ler a Bíblia, porque eu lia, eu não entendia, né? Então eu lia muito o Salmo 100, e eu não gostava muito de salmos, porque eu sempre gostei de palavras duras, né? Eu sempre gostei de receber, assim, ó, aquelas palavras que era quase te xingando e te espancando. Eu sempre gostei de palavras assim. Daí quando as pessoas vinham com aquilo, o Senhor é amor, não sei, eu não gostava daquilo, aquilo me irava, sabe? E eu me lembro que o único salmos, porque eu não entendia também, né, a palavra, era o Salmo 125. Eu lia muito aquele salmo e aquilo me dava fé para acreditar que o Senhor estava comigo. Então eu me baseava muito nessa palavra e aquilo Deus me dava muita fé. Então assim, ó, eu andava que nem um pavão, né? Pomposa, assim. Deus falou comigo, eu pensava, né? Eu não dizia isso para as pessoas, mas eu tinha isso dentro de mim. Eu não preciso que alguém me diga o que vai acontecer, sabe? Eu era assim. E daí na hora de tomar decisões, eu decido, Senhor, para aí. Isso aqui, aí vinha uma pessoa e dizia assim, e eu não gostava das profecias, sabe? Então eu fugia muito dessas coisas e isso sempre me perseguia, né? Então assim, eu vi que a minha vida assim foi uma trajetória assim que é onde eu já tinha um perfil de profeta e sempre fugindo. Sempre, eu sempre fugia, sabe? E se alguém chegava para mim e dizia assim, tu é profeta, o que é profeta? Daí quando me explicaram, eu digo, eu não sou isso, eu não pedi para mim ser isso, sabe? Então assim, ó, eu sempre era muito assim durona. Diziam assim pra mim, vem cá, vem aqui na frente, né? Quer aceitar Jesus, né? Eu pensava, que saco. Daí eu ia, sabe? Pra não constranger, assim. Daí eu ia. Daí quando eu chegava na frente, as pessoas pediam pra mim repetir. Eu falava com o meu lábio, mas dentro de mim eu dizia assim, eu não quero isso ainda não. Não tô preparada, Senhor. Eu dizia, eu ainda não tô preparada. Mas era uma desculpa que eu dava pra mim não me chegar no Senhor. Porque eu sempre tive aquele perfil de fugir do Senhor, fugir de todos que tentavam, né, ou impor algo, sabe? Então, assim, eu vejo assim que o Senhor teve muita paciência assim comigo, assim como Ele tem com todos, né, que está hoje no corpo de Cristo, no reino, né? E eu aguardei aquele sonho quando o Senhor me disse que mandaria uma mulher, eu entendi que era a igreja. E eu procurava Ele, e eu me lembro que eu chorava e dizia, Senhor, onde é que Tu tá? Eu já fui naquela outra, já fui nessa outra, eu não acho, eu tô em lugar nenhum. Eu não achava o Senhor, porque como eu tinha tido sempre experiências muito fortes com o Senhor, eu chegava no lugar, eu não sabia, e às vezes eu achava que Ele estava ali, e não era, sabe? Então assim, ó, eu sempre tive experiências muito fortes, assim, muitas experiências, assim, sabe? E o Senhor sempre ali testificando, sabe? Então assim, e eu aguardei esse dia, até que um dia chegou, né, um irmão lá na casa do meu pai, eu me lembro que eu recém tinha me separado, né? E daí eu já estava com as 2 filhas, né, a Ashley e a Natiele. E eu estava morando na casa do meu pai, separada, solteira. E eu não estava nem aí, né? Eu digo, tô pronta para a próxima. Eu já dizia assim, né? E daí chegou o irmão Flávio lá, né? Disse, oi, tu que é a irmã Mara? Eu disse, sim, eu fiquei, como é que ele sabe meu nome, né?
E daí ele disse assim, tu quer um? Eu digo, sim, sou eu. É que pediram pra gente vir aqui. Eu disse, mas quem que é tu? Daí ele falou quem ele era, se identificou. E eu prontamente, para aí, passa ali do lado, ali vai ele falar com meu pai. Como é que é o nome do teu pai? Peri? Eu digo, isso. Daí eu empurrei ele pro meu pai e pra minha mãe. Saltei fora e voltei pra internet. E daí, eu me lembro que daí eles marcaram um grupo familiar e eu dizia, viu pai, tu precisa. Mas eu achava que eu não precisava, né? E daí eu comecei a participar e daí na primeira ministração eu já vi que ali estava o Senhor, sabe? Porque era a palavra pura, ela era genuína, sabe? E eu senti aquilo ali e eu disse assim, tá aí, ó, chegou. E eu fui e falei para minha mãe e minha irmã assim, ó, chegou, o Senhor disse que ia mandar a igreja, tá aí, ó, é essa aí, ó. E a minha mãe, tu sabe, a minha mãe chorava e dizia assim, ó, eu senti uma alegria muito grande do Espírito, sabe? Eu me lembro que ela chorava, assim, sabe? Eu digo, tá, viu, mãe? Deus trouxe até nós, eu procurei tanto, né? E daí, eu me lembro, assim, que aquilo foi assim, ó, foi bom, tanto para mim quanto para minha família, né? E o Senhor foi nos resgatando. E eu comecei a ter daí muitas lutas internas, a partir desse momento daí, né? Mas foi tudo assim produzido pelo Senhor, né? Então tudo que eu achava, eu comecei a deixar de achar, né? Eu tinha fé, a minha fé você foi pelo ralo. Por quê? Porque daí eu conhecia a verdade, eu conhecia a palavra e eu pensava assim, ó, eu não vou. E eu aprendi daí, Deus me ensinou de uma forma muito dura, né? Porque daí Ele me deu um marido conforme a vontade dele, né? E eu me lembro que esse marido se tornou líder, né? Então, automaticamente, ele era 2 vezes líder na minha vida, né? Ele era presbítero e ele era o líder da família. E eu não entendia isso, sabe? E sempre para mim foi muito difícil. E então, ele passou a ser outra pessoa que eu comecei a fugir, né? Então, ele foi mais uma das pessoas que eu comecei a fugir. Então, assim, eu vejo assim, que o Senhor tudo Ele faz assim, para nos proporcionar, né, um crescimento e alcançar aquilo que Ele quer, né, que é nos dar a vitória, é nos dar a eternidade com Ele, né. E talvez a gente não saiba o grande valor disso porque a gente não vê, né, mas é isso que o Senhor tem. A gente só tem que acreditar que isso existe, vai acontecer e a gente só tem que esperar, porque o Senhor sempre nos avisou tudo, né. A gente só tem que acreditar e seguir. É verdade. Quantas pessoas também, desde pequeno, têm também esses sentimentos, esses sonhos, visões, e às vezes não sabe como lidar, a própria família não sabe como lidar, mas é um perfil, né, que o Senhor traz de pessoas que são mais sensíveis ao mundo espiritual e que Deus usa, né, para falar, para trazer direções, e que a gente aceitando o Senhor, sendo batizado, Deus vai purificando aquele perfil, vai purificando aquele dom, né, que o Senhor traz para a obra da edificação da igreja. Então, todos nós vemos que o Senhor, Ele nos conhece desde pequenos, quando nós nascemos, o Senhor está no controle de todas as coisas e nós precisamos apenas nos abrir, né? Que um dia o Senhor vem, nos visita e vem trabalhar no nosso coração. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais uma parte aí do testemunho da nossa irmã. Não perca! Janela do Céu.